Olá! Ao vivo, a cores e atrasado. Deixa eu limpar aqui. Pronto, melhorou. Tudo bom, minha gente? Deixa eu ajeitar o cabelo aqui. Opa! Olá, tudo bom? Vamos começar a quarta live da Maratona de Lives. Acho que eu fui derrubada aqui, então a gente vai ter que ficar de olho na conexão. E pra gente ter uma boa conexão, é só a gente fazer um pensamento positivo aqui. Então, vamos lá, vai ser legal. Como vocês estão? Ó, a Gabi aí. Bom dia, gente. Oi, Jaque. Bom dia, Érica. Tudo bem? Como vocês estão? Me contem, tem falado muito sobre suplementação nutricional? Olha, eu confesso que eu vou ter que dar uma organizada aqui, gente, porque assim, ó, para quem tá me acompanhando, tá percebendo que tá aumentando, né, o negócio. E aí, gente, eu tenho que mostrar para vocês que hoje vão ser duas, tá? Porque essa aqui, na verdade, já tinha sido usada aqui atrás, eu não tinha visto. Então, essa é a primeira da live de hoje. Essa é a segunda. E tem mais um cadinho aqui. Então, hoje a gente tem bastante coisa para falar. Lembrando, deixa eu organizar aqui. Lembrando, gente, que assim, essa é uma das maiores dúvidas dos nutricionistas quando eu abro uma caixinha de pergunta ou quando eu falo sobre suplementação nutricional. Que é assim, Fê, como eu decido os valores da minha prescrição? Né? Então, esse é um tema bem importante. Vou recapitular um pouco as lives que a gente iniciou na terça-feira. Então, na terça-feira, eu falei um pouquinho sobre a necessidade da prescrição de suplementos nutricionais, né? O porquê que o nutricionista não sabe fazer uma prescrição de suplementos nutricionais, amenizar um pouco o coração da maioria e dizer que não é culpa da sua universidade, não é sua culpa por não saber suplementar. A universidade ainda não despertou para esse assunto, ainda não oferece essa disciplina na sua grade curricular, e eu estou falando das particulares e das públicas também. Tá? A gente falou por que suplementar, qual é a importância da gente trazer essa ferramenta para o paciente. Falamos também na quarta-feira sobre práticas, né, da suplementação nutricional. Então, como a gente faz para ter essa prática? Então, o que é importante? Né, ter um CRN ativo, ter conteúdo técnico, ouvir muito bem o paciente e aí colocar na prática essa possibilidade para conseguir aí mais resultado para o cliente. E aí falamos também ontem sobre estrutura, né? Foi muito legal, ontem eu recebi muitos feedbacks legais da live de ontem também, falando sobre a estrutura. Eu falei justamente do passo a passo para você construir uma prescrição de suplementos nutricionais. Né? Então, como pegar uma folha de papel, um receituário e começar do zero a fazer a prescrição. Então, a gente está evoluindo nessas lives. Hoje eu quero falar sobre valores. E, gente, amanhã, sábado, tem live, domingo tem live, que são lives importantes. E na segunda-feira é feriado aqui no Rio. Então, também vai ter live, tá? Segunda-feira, para quem não sabe, é dia de São Sebastião, que é o né? Gente, eu vou falar, acho que eu ia falar uma bobagem. Já que você que sabe tudo, me ajuda aí. É o quê? É o patrono da cidade? Não existe isso, né? Pessoa que não é católica, né? Não é religiosa. Padroeiro. Obrigada, Érica! Patrono não, é padroeiro, não é? Ai, gente, que horror. Mas enfim, segunda-feira é feriado aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Gabi. A pessoa paga o mico ao vivo, gente. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Mas independente do feriado, vai ter live, beleza?
Essa sou eu. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Então é só para ressaltar isso, tá, gente? Que vocês têm que estar aqui comigo. Ah, mas Fernanda, eu não tenho aula, eu tô com meus filhos pequenos. Eu também, gente. Tenho duas filhas pequenas e a gente vai dar um jeito, tá? Amanhã, por exemplo, vou deixar de ir numa festa, mas Júlia vai. Que é minha mais velha. A mais nova, não. Que não dá para dar conta num salão, numa casa de festa, sozinho com as duas. Definitivamente. Então, gente, o que eu queria dizer que, depois dessa gafe, é que a gente está evoluindo com as lives, né? Como eu tenho falado bastante, vocês estão iniciando na jornada para serem prescritoras, prescritores de suplementos nutricionais. Então, a gente está evoluindo. E, gente, antes de eu começar com o conteúdo, eu quero dar alguns recados. Primeiro, as inscrições para o treinamento de suplementação para Nutris vão começar semana que vem, tá? Então, assim, Fernanda, quero saber sobre esse conteúdo, quero iniciar minha jornada, saber tudo sobre suplementação nutricional, como eu faço? A gente faz a inscrição no treinamento de suplementação para Nutris. Eu tenho vários depoimentos maravilhosos de nutricionistas que simplesmente não sabiam absolutamente nada e começaram a prescrever, começaram a ter resultados no consultório. Se tiver algum ex-aluno aqui, pode falar, sempre aparece, né? Um ex-aluno falando. Então, assim, o curso é muito didático, são 10 módulos, são 14 horas, e que quando eu falo 14 horas ninguém acredita, porque parece que tem 30, parece que tem 40, porque tem muito conteúdo mesmo. Então eu recebo as anotações de vocês do caderno, por exemplo, de uma aula, 3 folhas. Então, como é online, isso é muito legal de ser online, vocês dão pausa e vão anotando cada frase que eu falo. Então, acaba que isso demora realmente bem mais. Então, é um curso bem denso, mas um curso simples, gostoso de fazer. Isso também é um feedback que eu recebo muito, né? As pessoas falam, Fernanda, eu não consigo parar de assistir a aula, porque você vai de um jeito muito tranquilo e muito simples de fazer, tá? E eu tenho muito orgulho de ter esse jeito mais simples de me aproximar e trazer com mais facilidade um conteúdo que é denso, sim. Tá? Então, quem está aqui nas lives já sabe como é que é a minha pegada. Tá? É claro que quando eu faço uma coisa assim, né, a gente edita a parte do curso, né? Se eu não sei, por exemplo, se é padroeiro, eu vou lá buscar no Google. Esses bastidores não aparecem. Certa vez, quando eu estava gravando um módulo do curso, que eu mostro uma cápsula assim de óleo de peixe, aí eu mostro daqui a pouco, puff, ele salta. Aí eu falei assim, gente, eu vou ter que pedir para quem fizer a edição tirar essa parte, porque eu preciso me divertir com isso, porque foi muito engraçado, porque a minha cara fica assim, ó. Não acredito, gente. Eu tava falando aqui super empolgada, tá? Então, esses bastidores não tem no curso, não. Mas é um curso muito leve, tá? Então a gente vai abrir as inscrições na terça-feira. Na segunda, só que assim, ó, a gente tem falado sobre o curso durante muito tempo. Tem muita gente que não conseguiu se inscrever na outra turma porque perdeu o prazo, foi só um dia de inscrição. Então perdeu o prazo, não entrou no grupo do WhatsApp que a gente ofereceu o link para se inscrever. Então muita gente ficou de fora. E a gente tem uma lista de espera, então, com essas nutricionistas que desejam se inscrever no curso. Tá? Tem muita nutricionista lá e você pode entrar nessa lista porque ela tem um link lá na minha bio para você entrar. E quem está na lista de espera tem alguns privilégios, porque afinal tá lá ansiosa, né, Gabi, para fazer logo a inscrição. Então vai poder se inscrever um dia antes. Então, para quem está na lista de espera, pode se inscrever no dia 20/1, tá? Em pleno feriado, vai poder se inscrever, vai abrir de manhã cedo, tá? As inscrições, e aí você vai poder se inscrever. Só que, quantas vezes por ano? Flávia, eu não tenho previsão de abrir, tá? Ano passado eu abri 3 vezes. Pra você ter ideia, eu abri no final de agosto. Foi dia 31 de agosto. Não foi dia 31 de agosto, não, gente. Foi dia 15 de agosto. Foi um pouco antes do dia do nutricionista. Mas abri pensando no dia do nutricionista. E não abri mais, tá? E assim, eu já tenho vários projetos para depois, tá? Então, realmente... Isolda, já fiz o curso, é muito bom e me ajudou demais. Hoje tenho segurança para prescrever suplementos. Que bom, Isolda! Ó, grava um depoimento para mim. Muito ansiosa, diga-se de passagem. Isso aí, Gabi, já falei que você vai ser minha pupila. Então, assim, gente, quem se inscreveu na lista de espera vai poder se inscrever antes. Só que eu pensei num bônus exclusivo, maravilhoso,
que eu vou revelar hoje. Muita gente me pediu, Fê, fala qual é o bônus, por favor, eu quero saber, tô curiosa. E eu só tinha contado pra Gabi, né? Então muita gente falou assim, não, Fê, conta pra mim também. Então eu vou revelar agora pra vocês. É o seguinte, pra quem assistiu a live viu que eu tive esse insight tomando banho. E eu pensei assim, gente, eu preciso de uma coisa muito maravilhosa para as pessoas que estão na lista de espera. Porque tem pessoas ali que querem muito tempo. A Thaísa, né, a Gabi que conheci agora, mas tem muita gente, tem a Ana, tem a Vanessa, tem uma galera que sempre manda e-mail, Fê, por favor, abre as inscrições. Então, assim, pensando nessa galera, eu falei, não, eu preciso criar um bônus muito maneiro, muito exclusivo. E eu tenho certeza que a galera das turmas anteriores vão, assim, vai ficar com ciúmes, não adianta, eu já conheço, né, Isolda? Porque a Isolda tá aqui, ó, agora eu vou arranjar um problema. Que é o seguinte, o bônus, eu vou gravar uma aula, tá? E depois talvez a gente tenha um encontro ao vivo para, né, condensar esse conteúdo, em que eu vou explicar o passo a passo de como utilizar o questionário de sinais e sintomas que eu mostrei ontem. Tá, então tá aqui o questionário de sinais e sintomas. Trouxe hoje também, tá? Para quem não estava aqui. Então, todos esses sinais e sintomas, a gente tem algo a ser feito, tá? A gente tem uma possibilidade terapêutica com o uso de suplementos nutricionais. Então, nessa aula, que vai ser exclusiva, gente, não teve nenhum outra turma, tá? A gente vai para a 7ª turma. A gente não teve nenhuma outra turma e não vai ter mesmo, tá? De verdade, vai ser um bônus exclusivaço. Vocês já vão ver. Se vocês verem depois, eu falo, Fernanda, eu não acredito que você fez isso comigo. Pode brigar comigo, não tem problema. Eu vou ensinar como atender o paciente utilizando esse questionário, um passo a passo, tá? Então, o que fazer quando ele marcar muito cabeça, olhos e ouvidos, nariz, garganta, enfim, vou trazer todo esse passo a passo, essa dinâmica, tá? Então vocês vão ter isso numa aula exclusiva, talvez algumas aulas, dependendo do que eu orquestre, que ela não foi gravada, afinal eu tive essa ideia terça-feira antes de começar a live. Então é só para vocês saberem qual é o bônus, tá? Quem gostou aqui do bônus, falei, amei, amei, gostei, quero, me digam, tá? Deixa eu ver aqui. Já respondi. Amei, a Erika amou. Muito bem. Achei só aparece sobre suplementação na fase e fiquei com gostinho de quero mais, mas lógico que corri para a lista de espera. Isso aí, Lari, foi muito legal aquele dia, né? Foi dia do nutricionista. A gente já tinha fechado as inscrições para o treinamento, né? E ali tá muita coisa interessante, né? Fica um gostinho de quero mais, eu imagino. Quero! Então vamos embora, gente. Esse bônus é incrível. Gente, imagina começar a aprender, porque olha só, sendo bem honesta com vocês, tem outros bônus no curso, tá? Tem um bônus, por exemplo, que na área de plataforma vocês mandam mensagem e eu respondo, né? Então mandam perguntas, só não respondo casos clínicos, tá? Porque seria muita, até maldade mesmo e é antiético eu falar sobre uma conduta clínica sem atender o paciente. Mas qualquer pergunta, Fernanda, não entendi sobre XYZ. Fernanda, você pode explicar melhor isso? Eu explico, tá? Então, na área de alunos tem um lugar para fazer perguntas, tá? Eu acredito, inclusive, que na próxima turma eu não consigo mais oferecer esse bônus. Além disso, tem mais outros 2 bônus. O outro bônus é que todo mundo que se inscrever tem direito, tá? É uma simulação de consulta. Que é isso? Eu vou mandar um e-mail para vocês, né? Já tem até a data para essa nova turma. Não tenho aqui a data. Demora um pouquinho, acho que é em março, porque eu quero que vocês assistam o curso, tenham robustez nas informações, conheçam mais daquilo, já tenham uma estrutura, né, um conhecimento prévio para assistir essa aula. Então, qual é a dinâmica dela? Eu vou mandar o questionário para vocês, gente, lembrando que esse questionário está na plataforma de cursos, tá? É um material para vocês. Vamos supor, Gabriela, mandei a mensagem, aí a Gabriela respondeu o questionário. Aí a Gabriela, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pegar o nome de quem. Ana, a Lari, elas foram e mandaram. Aí eu vou escolher um daqueles casos ali. Normalmente o mais poliesculhambado eu escolho, né? Por quê? Que aí eu vou conseguir tirar dali uma prescrição de suplementos nutricionais.
Então, eu faço uma simulação de consulta, né? Pego aqui o questionário de sinais e sintomas e vou trabalhando aqui como se fosse o finalzinho de uma consulta. Quer dizer, o começo de uma consulta e o finalzinho da prescrição nutricional, tá? Esse bônus, ele é incrível, ele é feito ao vivo. Então, ele tem muita prática, muito bizu, muita troca. Então, é nesse momento que eu explico como fazer o questionário, como utilizar o questionário. Mas, gente, essa aula normalmente tem 2 horas e meia de duração, tá? Já esse bônus que vai ser exclusivo para quem... Isso é muito importante, gente. É para quem está na lista de espera, para quem vai se inscrever dia 20, só no dia 20. Fernanda, deixei para me inscrever no dia 21 de manhã. Perdeu o bônus, tá? E quem se inscrever através de um link do WhatsApp que a gente vai disparar, tá? Esse WhatsApp já tem algumas pessoas lá e muita gente tem mandado os telefones, tá? Então, é só desse jeito que vocês vão ter acesso, tá? E vocês vão ver específico lá na página, eu falo, olha, você garantiu o bônus, parabéns. Enfim, tá? Tudo isso tem sido construído aqui para vocês ganharem esse bônus exclusivo. Então, assim, na simulação de consulta, eu falo, assim, sobre questionário. Só que nessa aula que eu vou gravar, tô planejando, tá tudo na minha cabeça. Na verdade, eu coloquei no papel, porque eu sou dessas. Eu vou colocar esse passo a passo, tá? Eu vou destrinchar aqui, deixa eu só fechar uma coisa. Eu vou destrinchar todo o questionário para que vocês saibam, assim, olhar o questionário, bater o olho e já fazer uma prescrição de suplementos nutricionais para o seu cliente, tá? É isso. Tô com medo de não estar na lista. Como garantir? Érica, faz o seguinte, no link da minha bio, eu deixo você sair da live e depois você volta. Tem lá, inscreva-se na lista VIP, tá? E depois eu vou fazer um... Jaque, se você... Não sei se a Jaque tá aí ainda. Se a Jaque tiver, ela tem o link do WhatsApp, que ela me mandou, ela me pediu e eu mandei para ela. Cola aqui pra galera ver, tá? Mas de qualquer maneira eu vou colocar tanto no link da minha bio para vocês terem acesso ao WhatsApp, como depois eu vou fazer uma racha-tela, tá bom? Deixa eu ver aqui quem perguntou pra gente já começar. Gente, pouca gente gostou do bônus, ninguém falou nada, eu quero saber. Amei, gostei, tô esperando, tô ansiosa. Quero hoje. Tô com medo de não estar na lista, mas tem recebido... Você tem alguma lista, Érica? Eu só não sei se é na lista de espera. Já tem aula para a turma 6 para simulação de consulta? Elaine, a turma 6 não vai ter essa aula, tá? Acabei de falar, essa aula vai ser um bônus exclusivo para a turma 7. Na verdade, não é para a turma 7. É para quem se inscrever no dia 20, que está na lista de espera e está lá no grupo do WhatsApp. Gente, é exclusivo. Então, assim... Quem quiser tem que querer, tá? E eu falei isso numa live. Foi um bônus pensado para quem quer efetivamente entrar em campo e utilizar a prescrição de suplementos nutricionais, tá? A turma 6, ela ganhou, que a turma 7 também vai ter, um bônus que é uma aula que eu vou... de vários assuntos que eu vou falar aqui hoje, tá? De forma mais esmiuçada. O curso será início em março. Então, Camila, não sei se seu nome é Vânia? Vânia Camila? Não sei. Não, o curso não vai ter início em março. Você vai se inscrever na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, porque também acaba sexta-feira, as inscrições é só de terça a sexta oficialmente. E você vai já receber o acesso à plataforma, tá? Vai estar lá, aula 1, aula 2, enfim, o primeiro módulo já vai estar liberado assim que você se inscrever. Essa aula ao vivo, tá? Que é um dos bônus, essa simulação de consulta, que vai ser em março. Por quê? Já vai ter aí 2 meses e pouquinho do curso, você já vai ter tido bastante conteúdo. Principalmente para vocês, como eu posso falar, terem maior conhecimento para estar nessa aula, vocês precisam ter feito o módulo 4, 5 e 6, tá? Até o 6º, beleza? Ansiosa demais, que lindo, o bônus é maravilhoso. E pensar que ainda mais bônus dentro do curso. Não, tem mais bônus dentro do curso. E tem coisas que eu não posso falar, tá? Não vou falar. Não adianta me pedir, vocês adoram me pedir. Gente, deixa eu começar aqui a live. Então é isso, gente. Recados dados, tá? Inscrição, então, terça-feira. Para quem tá na lista VIP, começa no dia 20, na segunda-feira. Vou falar isso aqui em live. E para quem quer o bônus exclusivo, tem que entrar no WhatsApp, tá? É importante. Então vamos lá falar sobre a live 4. Tá? Tô muito feliz com essa maratona de lives. Então a gente vai falar sobre valores a serem prescritos, como escolher o valor
para colocar na minha prescrição, né? A gente falou ontem, para a gente fazer uma prescrição de suplementos nutricionais, tem vários passos e um dos passos é estabelecer os valores de cada nutriente. Então, primeiro a gente precisa fazer uma questão histórica, né? A gente precisa entender o que a legislação diz para a gente sobre valores. Então, recapitulando um pouquinho, o nutricionista ele pode prescrever suplementos nutricionais, está na Lei 8234 e a Lei 390 de 2006 do CFN, ele regulamenta a prescrição de suplementos nutricionais pelo nutricionista e define valores. Então, a 390, ela é justamente a resolução que normatiza a prescrição de suplementos nutricionais. Tá? Então, a gente precisa ter muito claro que a 390 é a nosso norte, tá? Que, inclusive, se eu não me engano, não, com certeza, é o primeiro módulo do curso. A gente fala bastante sobre a 390 de forma leve, claro, o que ela aborda sobre prescrição de suplementos nutricionais, tá? Então, a 390 ela regulamenta e ela traz então toda essa normativa de valores. E ela coloca, estabelece então que os valores mínimos devem ser aqueles preconizados pela RDC 269 de 2005 da Anvisa, tá? Então ela se baseia na RDC 269 para estabelecer os valores mínimos. E sobre os valores máximos, a resolução 390 coloca que o nutricionista deve se basear na portaria 40, tá? De 98. Esse é o ponto, como eu posso falar? Triste, desmotivador, né? Porque afinal tem aí 11 anos completo, mais alguns meses da portaria 40. Mas enfim, então a prescrição ela está baseada na resolução 390, que traz os valores no mínimo RDC 269 e máximo portaria 40. Beleza? Então esse passo a gente já falou. Só que em 2018, em julho de 2018, a gente teve o marco regulatório da Anvisa. Alguém aqui já ouviu falar sobre o marco regulatório? Fala, eu ouvi falar do marco regulatório. Escreve aí para mim. O que foi o marco regulatório? Falando bem rapidinho. A Anvisa, ela por pressão da indústria farmacêutica principalmente, ela entendeu que, gente, está muito confuso isso daqui. Porque, na verdade, a gente tinha várias normas, portaria, RDC, resoluções da Anvisa, várias delas falando sobre o mesmo assunto, sobre suplementos nutricionais. Só que, gente, era tão absurdo que, às vezes, uma resolução falava uma coisa e outra falava outra coisa. Era muito doido, assim. A gente que dá aula nesse assunto, a gente ficava assim, gente, como assim? Como assim? É terrível, tá? E claro que a indústria começou a ficar irritada, porque na hora que eles iam, sei lá, registrar um produto ou fazer o rótulo do produto, tinham informações controversas, tá? Então, assim, sendo muito rápida em falar isso. Então, a Anvisa decidiu, então, desde 2017, normatizar melhor, organizar mais as normas sobre suplementos alimentares, suplementos nutricionais. E foi isso que aconteceu com o marco regulatório. Então, a Anvisa ela publicou 6 normas sobre suplementos nutricionais, sobre suplementos alimentares e traçou, então, toda uma estratégia. Tá? E duas normas, 2 RDCs, têm uma relação com a prática do nutricionista. Tá? Então, das 6, 2 a gente tem que ter atenção. E eu quero falar muito sobre isso. E já falando, então, para as turmas anteriores, né? Todas as turmas, tá? Do treinamento de suplementação para Nutris, eles têm uma aula exclusiva, foi um bônus que eu ofereci mesmo depois de já ter terminado, enfim, porque eu tenho alunas lá do curso de 2016, eu acho, 17. E então elas têm todo esse roteirinho e quem vai fazer a parte da turma 7 também já tem esse bônus garantido, tá? Deixando bem claro aqui. Porque eu falo, é uma aula de 30, 40 minutos só sobre isso, tá? É muito importante. Mas eu vou falar aqui, claro, no que compete falar sobre valores.
Então, teve dois marcos que são importantes para o nutricionista, a gente já vai falar quais são, mas antes de eu falar, eu quero falar uma coisa, deixar uma coisa muito clara, tá? Porque tem muita dúvida nesse sentido. E quando o marco regulatório foi publicado, eu vi muita live, assisti muitos comentários de forma errada, tá? Sobre isso. Então, deixa eu falar sobre isso que é muito importante. Primeiro, a Anvisa, gente, ela tem como objetivo, a função da Anvisa, eu até anotei, gente, porque é importante que a gente saiba. Então, a função da Anvisa é promover controle sanitário, controle de processos, de ambiente, de insumos, de tecnologias relacionados a alimentos, medicamentos, cosméticos e outros. E aqui também entra suplementos. Tá? Então, a Anvisa, gente, o papel da Anvisa é regulamentar determinadas situações. Tá? Então, qual é o insumo que é utilizado? Qual é o rótulo? Né? Como é que é esse ambiente de fabricação em relação ao controle higiênico? Então, a Anvisa ela tem as suas funções muito bem determinadas. Então, gente, a Anvisa ela conversa com a indústria, com o produtor, tá, de alimentos, com a indústria farmacêutica, com a indústria de cosméticos. Então, esse é o papel da Anvisa. A Anvisa ela não regulamenta profissão nenhuma. Isso é muito importante que a gente diga, tá? Quem faz isso pela nossa profissão é o CFN. A função do Conselho Federal de Nutricionistas e os seus respectivos regionais, tá? Porque cada um aqui é de um regional diferente, é normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício e as atividades do profissional nutricionista. Gente, lembrem que eu sou conselheira, eu estou conselheira, né? Peraí, isso aqui eu já usei. Eu estou conselheira, tá? Então, no conselho, não é só para vocês pagarem a anuidade, não, tá? Que eu sei que todo mundo tá recebendo aí o boleto, né? De anuidade. Também recebi o meu, também vou fazer a minha contribuição, né? Que é obrigatório. Agora, eu vou falar exatamente isso, tá, Thay? Já já. Segura aí. Então, assim, quem normatiza é o CFN. Então, é o CFN que publica resoluções, por exemplo, para regulamentar a prescrição de suplementos nutricionais. Então, gente, as normas novas da Anvisa, elas impactam a nossa prescrição porque elas são citadas na Resolução 390. Tudo bem? Então, a Resolução 390, ela regulamenta o exercício da prática da prescrição de suplementos nutricionais pelo nutricionista e ela cita, então, as normas da Anvisa. Tudo bem, gente? Ficou claro? Existe uma diferença muito importante que a gente precisa entender. Tá? Então, o que eu quero falar sobre isso, já que eu já falei a função de um e a função de outro. O CFN, ele não mexeu na 390, tá? Bastidores, aqui eu já revelei esses bastidores, que não é tão bastidor assim. O CFN, ele está se debruçando nesse assunto. O CFN, ele quer entender, sim, sobre esse assunto, ele quer normatizar. Mas a 390, ela está válida, tá? E até onde eu sei, uma nova resolução está sendo vista, está sendo redigida, editada, mas ela vai ter um olhar muito semelhante a 390. Tudo bem? Então, esse é o bastidor aí que eu tenho do CFN. Tá? Então, vamos falar sobre isso. Como eu falei aí, tá, a resposta da Érica não está certa, tá? Ela está aprendendo aqui comigo também, acredito eu, né, Érica? Então, foi isso que eu falei até aqui. A mínima seria a RDC 269 e a máxima a portaria 40. Só que, depois do marco regulatório, a portaria 40 foi revogada, tá? Então, a RDC 243 de 2018, que é uma das normas que mudou, né, que influencia a prática do nutricionista, ela revoga a portaria 40. Então, gente, a portaria 40 ela não existe mais, tá? Ela oficialmente acabou, tudo bem? Então, a 243 ela revoga a portaria 40. Tudo bem? Então, ok, tá. Então, para a gente saber o seguinte, o que fala a RDC, desculpa, o que fala a resolução 390? A 390, ela fala que, lá no artigo 2, que o nutricionista, ele vai prescrever
valores máximos baseados na portaria 40, e na falta dos valores da portaria 40, vai se utilizar a UL do Institute of Medicine, ok? Então, com a revogação da portaria 40, quem entra é a UL da IOM. Então, respondendo aí a pergunta da Thay, né, isso aí da Thay Pinheiro, é o seguinte: na verdade, o nutricionista pode valores mínimos ARDC 269, porque ela não foi revogada, tá? Ela continua valendo, a RDC 269 de 2005, e como valores máximos a UL do Institute of Medicine. Tudo bem, gente? Então, esse é o parecer, é o que está escrito na 390 e é o esclarecimento. Surgiu muita dúvida, né, dos profissionais na época. Ah, Fernanda, mas e a Instrução Normativa 28 de 2018? Gente, a Instrução Normativa 28 de 2018, ela trata sobre suplementos alimentares, tá? Que o nutricionista pode prescrever. Mas a RDC 243 fala de medicamentos específicos que o nutricionista também pode prescrever. Existem algumas diferenças, eu falo muito sobre isso lá no bônus, tá? Das turmas da suplementação nutricional. A nova turma que vai abrir inscrições oficialmente na terça-feira, também vai ter direito a esse bônus, tá? É uma aula bem explicadinha, bem detalhada sobre o marco regulatório. Então, só para a gente já deixar claro aqui que a instrução normativa ela tem validade para a indústria que vai registrar os suplementos alimentares. Já estão registrando, tem vários suplementos alimentares no mercado novos, assim como tem vários medicamentos específicos novos no mercado, tá? Existe uma diferença, não vou falar sobre isso aqui, porque eu não tenho tempo, tá? Mas posso... Tô vendo aqui o horário. Mas posso esclarecer depois. Gente, tá tudo bem. Vocês estão gostando da live. Eu sei que tá uma live mais técnica, tá? Não tão prática, mas eu já vou entrar na prática. Eu precisava falar sobre o marco regulatório, tá? Então, quem tá gostando aí, dá corações, que eu quero... É a forma de eu medir a temperatura da live. Dá corações aqui nos comentários. Fala que tá gostando. Pra mim é muito importante, tá? Então, deixa eu ver aqui. Já falei o que tá escrito aqui. E aí, vamos falar então sobre prática, tá? 20 minutinhos de prática tá muito bom. Sandra Barbosa Silva, é quem eu tô achando que é, gente? Fez faculdade comigo, Sandrinha, gente boa. Sandra, cadê a festa de 15 anos de formado, gata? A gente tinha que ter feito, hein? Vamos fazer esse ano. Março. Não, março eu quero viajar, gente. Tô merecendo férias com família. Ai, gente, muitos corações, coisa mais linda. Então, já falei sobre a parte mais teórica, né? Mais menos prática. É você, Sandra. Fala que isso é você, garota. Sandra era uma figura, gente, na faculdade. Sandra. Boas risadas, hein, Sandra? Saudades dessa época, né? Mas vamos lá. Pode ser que eu não seja ela, né? Mas estou aqui saudosista. Ai, quando eu era um baby, quando não tinha rugas, quando não tinha filhos, quando eu podia dormir até tarde, tô brincando. Então vamos falar sobre prática, gente. Primeira coisa, a gente já falou aqui sobre legislação, né? A gente já falou aqui sobre valores mínimos e máximos para a prescrição de suplementos nutricionais. Então, é importante, claro, a gente saber quais são os valores mínimos e quais são os valores máximos de prescrição de suplementos nutricionais. É essencial que a gente saiba, né, como a gente pode começar até o valor que a gente pode ir na prescrição, né? Porque aí, depois desse valor máximo, já é prescrição médica. Só que a gente precisa ter muita atenção e não ficar preso nos valores, especialmente no valor mínimo, tá? Por quê? Essas recomendações, elas falam de recomendação diária de indivíduos na determinada faixa etária. Só que ele não considera a individualidade, que é tão importante, que a gente fala tanto nos dias atuais. Então, ele é um parâmetro até para estudos populacionais. Então, vou citar um exemplo: pacientes, mulheres, né, do sexo feminino, numa faixa etária, precisa de tanto de ferro por dia. Ok. Outra faixa etária tem outra indicação.
Mas ele não pensa naquela mulher que tem 25 anos, que menstrua absurdamente, né, um volume muito maior do que o normal, ou que tem endometriose, ou que, enfim. Então ele não traz a individualidade do paciente. Então eu costumo dizer que a gente precisa diferenciar os valores, né, a recomendação diária e as necessidades individuais. Porque as recomendações, o que está nas legislações, que está, né, nos grandes guidelines, eles falam o quê? Falam de populações. Enquanto a gente tem que entender que a gente trata do indivíduo. E cada indivíduo tem necessidades específicas, necessidades únicas. Então, a suplementação, ela é única. Os valores vão ser únicos. Tá? Então, isso é extremamente importante e o nutricionista tem que ter atenção nesse sentido. Então, quando a gente pensa nas recomendações diárias, é isso que eu falei. Pensa-se no gênero, feminino, masculino, na idade. E ponto. Tá? E condições fisiológicas, como gestante. Então, tem tabelas para adultos, para crianças, para gestante. Acabou. A IOM, ela ainda é um pouco mais específica. Gente, eu tenho aqui algumas tabelas para mostrar para vocês, tá? Então, essa tabela aqui, por exemplo, mostra a RDC 269, mostra a portaria 40, aqui os valores, tá? E também da IOM. Então, se vocês forem ver, não sei se vocês vão conseguir, mas aqui, ó, bem nessa coluna aqui, assim, tá vendo? Então, a IOM, ela especifica muito, o Institute of Medicine, ela especifica valores, por exemplo, feminino e masculino. A Anvisa, ela não teve esse cuidado, tá? Quando ela publicou a RDC 269. E é muito importante, eu falo muito isso em aula, né? No treinamento de suplementação para Nutris, né? Aula de pós-graduação que eu dou em todo o Brasil. Gente, uma mulher tem uma necessidade de ferro muito maior do que os homens. Tá? E por isso tá aqui, ó, ferro, tá até grifado aqui que eu vou dar um exemplo para vocês, tá vendo? Mulheres, né, a ingestão diária recomendada pelo Institute of Medicine, tudo bem? Mulheres de 8 a 18. Homens, 8. Os homens não têm perda menstrual, entende? Então, ele individualiza um pouco mais, mas ainda assim não é tão individual. Tá? A necessidade é algo que a gente tem que pensar. E o que interfere a necessidade individual? Né? Quando a gente pensa em valores, a gente tem que entender isso. São muitos fatores. Então, faixa etária, condições clínicas específicas. Então, a gente sabe que tem determinadas doenças que têm uma demanda de nutrientes importante. Então, a gente tem que considerar isso na suplementação nutricional. Né? Então, se a gente pensa num paciente que fez uma cirurgia e perdeu muito sangue, né, a gente vai ter que pensar numa suplementação de ferro. Se a gente pensa numa doença autoimune, existem estudos relacionando a suplementação de vitamina D. A importância da vitamina D em doenças autoimunes. Tá? Então, a gente tem que pensar que nessas condições clínicas eu preciso muito mais de vitamina D do que, vou pegar aqui uma cola para não falar errado, né? 200 UI, que é o que é a 269 da Anvisa preconiza, essa eu sei de cor, mas a que eu não sei de cor é da IOM, 600 UI. Esse é o valor mínimo diário para pessoas adultas. Agora, se eu tenho um paciente que tem uma doença autoimune, eu vou ter que utilizar talvez 2.000 UI de vitamina D por dia. E o nutricionista pode prescrever, tá? Essa quantidade. O nutricionista pode prescrever, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para não ter dúvida. Ai, cadê, gente? Tá aqui, não tá? 4.000 UI de vitamina D, tá? Que é o que preconiza o Institute of Medicine. Tudo bem, gente? Essa é uma dúvida muito frequente. Vocês adoram falar de vitamina D. Sim, sou eu, Fê. Um beijo, Sandrinha. Fê, onde encontra essas recomendações diárias? De qual? RDC 269, tá no site da Anvisa. A portaria 40 não vale mais. O Institute of Medicine você pode pegar no site deles, tá? Inclusive, tem uma atualizada do ano passado, tá? Então, não deixe de pegar lá a de 2019. Foi publicada, acho que em abril, se eu não estou enganada, tá?
E claro, gente, quem vai fazer parte aí como aluno, ou quem já fez o treinamento de suplementação para Nutri, sabe que está lá todo esse material, tá? Eu tenho muitas dúvidas das quantidades que nós juntos podemos prescrever. É isso, tá aí, já tirei todas as suas dúvidas. Deixa o LinkedIn, o meu LinkedIn. Sabe que eu tenho um LinkedIn horroroso, assim, eu tenho que mudar isso, né? Meu marido que é o rei do LinkedIn. Os 2 últimos empregos dele teve uma relação com o LinkedIn. Eu tenho muitas dúvidas. Eu também o que, Cindy? Me conta. É sobre as dúvidas de quantidade? O que nós podemos prescrever é isso, gente. RDC 269, eu já vou falar, tá? E a IOM a UL, desculpa, da IOM. Enquanto o CFN não publicar nada, é isso. Mas até onde eu sei, é isso que o CFN entende como importante, tá? E quem tá discutindo isso, gente, é só Silvia Cozzolino, tá? Ainda não coloquei um TBT aí, até porque eu vi ontem Silvia Cozzolino. Ai, gente, eu sou fã. Mas eu pago mico, sabe? Ela chega, aí eu fico nervosa. Preciso falar. Ai, lá no CFN tietei mesmo. Eu falei, Silvia, eu posso tirar uma foto com você? Aí ela olhou e falei, não, porque eu tenho todos os seus livros, gente. Tiete, sabe? Tiete. Tá aqui. Aí quando eu vi que ela tava ontem no CRN, eu falei, por que eu não trouxe meus livros, gente? Por quê? Uma boa ideia, né? Podia passar no CRN. Ela tá lá ainda. Ela vai embora hoje. Mas é muito mico, né, gente? Se eu tivesse lá com o livro. Mas enfim, vamos voltar aqui. Ai, Senhor do céu, gente, sou eu. Então, deixa eu ver se eu falei tudo aqui, ó. Então, necessidades individuais, né? Lembrar das demandas fisiológicas e metabólicas. Então, por exemplo, os idosos, né? Tem, por exemplo, gente, recomendação específica que idoso precisa de mais vitamina D. Olha os corações, vocês estão rindo de mim, né? Vocês são fogo, cara. Meu medo é a quantidade correta para o paciente, para que não prejudique o paciente e acabar piorando a situação. Flávia, vamos falar sobre isso? Que horas são? Tá bom. 10 minutos. Vamos falar sobre isso, gente, porque vocês falam assim, eu tenho medo de utilizar a quantidade. Olha só. Não, deixa eu continuar aqui, Flávia, que eu vou chegar lá, tá? Que tá aqui na minha pauta, pode deixar. Então, a gente tem que entender, quando a gente fala de necessidades individuais, vou fazer um pause aqui para gravar, aqui, que depois vai virar um conteúdo no IGTV. O que é muito importante que o nutricionista saiba sobre necessidades individuais para fazer uma boa prescrição de suplementos nutricionais para o seu paciente é que o paciente é único. Então a gente precisa considerar a idade desse paciente, a gente precisa considerar alguma relação metabólica que ele tenha, se ele tem resistência à insulina, se ele tem, enfim, alguma queixa metabólica mesmo, se ele tem alguma doença associada, alguma condição clínica específica. Isso é muito importante, porque a gente já tem estudos relacionando algumas doenças e nutrientes específicos, e também entender como é que é a vida desse cliente, como é que é o nível de atividade física dele, qual é o nível de estresse desse paciente, o quanto que ele vai precisar por causa de uma demanda energética, uma demanda metabólica. Isso é extremamente importante. Se a gente for parar para pensar também, a gente tem que considerar qual é o padrão alimentar desse paciente. Como é que é a alimentação dele? E mais do que isso, se ele está indo em você, nutricionista, você vai fazer o quê? Vai mudar esse padrão. Você vai oferecer uma prescrição nutricional com um plano alimentar adequado para ele. Então, isso vai mudar. Esse padrão alimentar vai mudar. Então, a gente também precisa considerar o que tem no plano alimentar daqueles nutrientes que são importantes para ele. Aí a gente precisa considerar qual é a adesão do paciente a esse plano alimentar. Tá? A gente tem que ouvir o paciente e entender quais são as queixas dele. Porque através disso a gente vai saber, opa, esse paciente precisa mais de magnésio, esse paciente precisa mais de colina, esse paciente, nossa, eu preciso fazer uma prescrição de complexo B para ele. Uma condição clínica, por exemplo, que a gente pode falar, é o aumento da homocisteína, que está relacionado, por exemplo, com doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que homocisteína elevada pode ter uma relação com deficiência de B12, B9, e que a suplementação da B9, B12 e B6, que elas atuam em conjunto no metabolismo aí da homocisteína, são importantíssimas de a gente fazer associado. Então, as interações são extremamente importantes. Então, é essencial que o nutricionista conheça o paciente dele, entenda que necessidades esse paciente precisa,
para ir personalizar a prescrição de suplementos nutricionais e enriquecer muito a prescrição de suplementos nutricionais e, claro, garantir os resultados do cliente. Pronto, gente, é assim. Peraí, deixa eu ver aqui, daqui a pouco eu falo. E olha, eu fiz um resumão aqui, ó, até o final dessa parte aqui, foi ótimo. Fê, trabalho com pacientes idosos, alguns são baixo peso, o que você indica? Olha, para esse paciente tem que ver a questão do apetite, que está relacionado muito ao complexo B, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, tá? É importante, mas precisa avaliar, tá? A ingestão calórica, enfim, a demanda energética desses pacientes, eles têm alguma doença, né? Porque aí aumenta muito a taxa metabólica e também a taxa de utilização de determinados nutrientes, tá? Às vezes o ferro também, tem que ver se esse paciente tem anemia ferropriva. Tudo bem, gente? Agora vamos entrar numa parte bem densa, dá tempo da gente falar, que é o seguinte, gente. Primeiro, respondendo aí a pergunta da Flávia, né? Fê, eu tenho medo de trazer alguma contraindicação para o meu cliente. Deixa eu pegar aqui exatamente o que a Flávia falou, olha. Meu medo é a quantidade correta para o paciente, para que não prejudique ele. Então, assim, gente, vamos lá. Essa faixa que eu falei, da RDC 269 até a UL do Institute of Medicine, a gente não tem como prejudicar o cliente, entende? Por quê? Porque esses estudos, eles se basearam em outros estudos que mostraram que não existe toxicidade nessa faixa, tá? Então, um material que as turmas anteriores têm, tá? Elas tá lá junto com o material dessa aula exclusiva de marco regulatório e que, claro, a turma 7 também vai ter essa tabela aqui, tá? Tem outras, tá? Essa aqui eu trouxe porque eu tô falando de vitaminas e minerais. Tem outras, tem de compostos bioativos, de aminoácidos, enfim. Então, aqui eu já coloco mastigadinho para a galera do curso, que vocês merecem, os valores máximos da Anvisa e os valores máximos da IOM. Tem essa daqui, tá? Que é antiga, mas que vai estar lá no curso, eu vou explicar o porquê. E essa daqui. Aí vocês podem perguntar assim, Fê, mas por que você colocou níveis máximos da Anvisa se a portaria 40 foi revogada? Então, justamente por um ponto que eu vi que muitos nutricionistas, quando eu falei sobre o marco regulatório, assim, deu tilt. Falou, Fernanda, mas como assim? O Institute of Medicine não tem valores determinados. Tá aqui, gente. Vou colocar só essa parte aqui que vai ficar mais didático para vocês, tá vendo? Não tem valores determinados de tiamina, de riboflavina, de B6. Como assim, Fernanda? Gente, tudo bem. Você pode usar a portaria 40 como um norteador, uma fonte de consulta, tá? E ainda assim gera uma dúvida, que é isso que eu vou falar, tá? A faixa de dosagens é grande. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na tiamina, eu trouxe dois exemplos. Eu vou citar os dois exemplos que vai ficar bem claro, tá, para vocês. O ferro, que eu tenho falado tanto. A gente tá me dando uma dor de garganta, tô tensa, mas tudo bem. O ferro, aqui, ó, vamos pegar essa antiga. Gente, tá todo mundo comigo? Dá corações aí, quem tá comigo, quem tá conseguindo entender. Tá? Essa parte que é uma parte muito importante, tá? Porque ela tá muito relacionada à prática da prescrição de suplementos nutricionais, que quem está acompanhando aqui a Maratona de Live sabe que eu falo muito sobre prática. Eu gosto de falar sobre prática, porque eu sei que é isso que vai fazer diferença. Eu poderia falar sobre rota metabólica aqui, sobre legislação absurdamente, mas eu quero a prática. Eu quero que vocês iniciem essa jornada de serem prescritores, tá? Então, quando eu pego aqui o ferro, a IDR, né, a gestão diária recomendada pela Anvisa, é 14 miligramas, tá? A Anvisa não faz aquela separação de feminino e masculino. Quando a gente pega da IOM, que a gente pode ter, sim, como referencial, tá 8 a 18 para mulheres e 8 para homens. Beleza. E quando a gente pensa no valor máximo, que a gente tem que pensar no Institute of Medicine, tá 45 miligramas. Então, o nutricionista pode prescrever de 8, na verdade, de 14, né? Na verdade, desde 0, né? Pode prescrever 1, 2, 3, 4, enfim. Até 45. Você concorda comigo que essa faixa de dosagem, ela é pequena? Só 45 miligramas. Gente, fica muito mais fácil decidir qual valor eu utilizar para o meu paciente quando eu tenho faixas mais curtas. Concordam comigo? Mas a gente tem que ter considerações das necessidades individuais.
Então, se eu vou prescrever o ferro, primeiro, por que eu vou prescrever esse ferro? Qual é a condição clínica do meu cliente? Tem alguma doença associada que pode ter uma necessidade aumentada do ferro? Eu já vou citar alguns exemplos. É mulher? Como é que essa mulher menstrua? Qual é o volume menstrual dessa mulher? Ou essa mulher tem endometriose, ela tem uma perda de sangue em algum momento, às vezes uma doença intestinal, ou uma parasitose, é uma condição clínica. Então a gente precisa saber para prescrever melhor. Em teoria, a recomendação diária para indivíduos saudáveis é de 8 a 18 ou 14 miligramas. Em teoria. Porque se essa pessoa tiver uma condição clínica, se essa pessoa tiver uma doença, se for uma mulher que menstrua absurdamente, se for uma mulher que acabou de ter uma criança, né, uma lactente, essa necessidade vai ser diferente. Então, ao invés de 14, eu vou colocar o quê? 30 talvez. 35 talvez. Tá? E eu vou utilizar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no domingo, a forma quelado, que é muito melhor absorvido. Tudo bem? Então, essa é um ponto importante, tá? Então, mas a faixa é pequenininha. Agora eu vou dar um exemplo. Outro exemplo, a tiamina. Gente, recomendação de tiamina. Vamos pegar aqui? Deixa eu amassar aqui esse papel, não tem problema. Apesar que eu vou utilizar ele amanhã, mas vou utilizar amassado mesmo. Tiamina é a última linha aqui, tá? Ó, então, pela Anvisa, 1.2. A mesma coisa pelo Institute of Medicine. 1.1 para homem, para mulheres, né? 1.2 para homens. Vamos combinar que 0.1, né? Não faz diferença, mas tudo bem. Aí aqui, ó, última linha, gente. 200 miligramas era o máximo pela portaria 40 e o Institute of Medicine não tem valores determinados, tá? De tiamina. Ou seja, o nutricionista, ele deve considerar que a ingestão diária recomendada é 1.2 até o infinito e além, como diz Buzz Lightyear. Amanhã eu vou trazer o Buzz Lightyear, gente. Que tal pra gente fazer uma live dinâmica? O Woody e o Buzz Lightyear. Minhas filhas têm, né, gente? Gabriela, que mal fala, sei lá, banana, ela fala anana, ela fala buzz. Buzz. A gente respira e fala o buzz, amiga. Vamos lá, vamos pegar o buzz, né? E tem muitos buzz na minha casa, né? Porque meu marido é fã de Buzz Lightyear, gente. Meu marido parece um Buzz Lightyear, mas isso a gente fala, né? Não forte, ele é grande, assim, o formato do rosto. Um dia vocês vão ver foto. Tem foto do meu marido, do meu filho. Raramente eu coloco foto da minha família, mas vamos lá. Agora eu já falei, né, gente? Ai, meu Deus, coitado do meu marido. Tímido. Meu marido é... Vou contar uma história rápida. Não posso contar história nenhuma. Não posso contar de jeito nenhum. Então, gente, olha só. A dosagem de tiamina é muito grande, essa faixa de dosagem. Gente, eu cheguei um pouco atrasada na live, tá? Então, fiquem tranquilos. É uma faixa um pouquinho maior. Como decidir, então, da tiamina? Gente, é muito fácil a gente entender isso. Dependendo do meu paciente, eu vou ter que o quê? Distanciar cada vez mais da ingestão diária recomendada, certo? Eu vou ter que descolar, eu brinco do descolar cada vez mais. Então, 1.2 para um paciente estressado, um paciente que não tem apetite, um paciente que faz atividade física, ou um paciente que precisa de foco e concentração, não é nada. Ah, meu Deus, pouca bateria é brincadeira, né? Ah, tudo bem. Pronto, voltei. Então, vou descolar de 1.2. Vou pensar em 10. Será que 10 é interessante? Não, 10 é muito pouco. E aí, a gente, por isso que eu falei anteriormente, a gente pode pegar a portaria 40 como algo para consulta. Então, a gente pode estabelecer, por exemplo, 1.2 a 200 miligramas de tiamina, tá? Como valores interessantes. Então, peraí. Então, vamos pensar na metade desse valor, 50 miligramas. Será que é interessante para esse paciente, 50 miligramas? Entende todos aqueles fatores que eu falei. Ele tem alguma condição metabólica relacionada à tiamina? Ele tem uma necessidade específica da tiamina? Como é que é o padrão alimentar dele para alimentos fontes de tiamina? Então, vou contar uma história sobre a tiamina para vocês. A tiamina, ela é a vitamina B1, né? Para quem não faz essa tradução, que é uma coisa que eu falo logo no curso, é um bizu, gente. Tem que saber o nome oficial da vitamina, tá? Tem que saber.
B1 é tiamina, B2 é riboflavina, B3 é niacina e assim por diante. Ácido pantotênico B5 tem que saber. B6 piridoxina, B9 ácido fólico, B12 cianocobalamina. Para com essa história de bananas de pijama, né? Tem um nome o bagulho, beleza? Isso é muito importante. A gente pode parecer, Fernanda, bobagem. Não é bobagem. Eu explico isso lá no treinamento, mas vou falar aqui, né? A adesão do seu cliente pode ser comprometida por causa disso. Porque o paciente acha que complexo B aumenta o apetite. Na verdade, o complexo B modula o apetite. Uma pessoa que é muito compulsiva, se você oferecer B1, B2, B3, e aí você pode colocar uma B6 também, e uma B5, ela vai melhorar o apetite. Se você melhora toda a via metabólica de serotonina, você também pode melhorar essa compulsão alimentar do teu paciente. Beleza? Então, assim, saibam fazer uma prescrição com os nomes que devem. Amanhã eu vou falar sobre isso também, porque amanhã eu vou falar sobre vitaminas. Sábado, gente, 11 horas tem live, beleza? Quem quer mais, né? Quem quer ter sucesso, realização, dinheiro no bolso, faz um pouquinho mais, tá? Dá um pouco, dá 20, 30% a mais do que faria. Então, separa teu sábado, teu domingo e teu feriado, se você for do Rio de Janeiro, para assistir essa live, beleza? Lembrando, gente, que assim, mas eu vou assistir na plataforma. Não é o mesmo dinamismo. E outra, gente, vai ficar na plataforma até sexta-feira. Lembra que todo dia é 1 hora aqui de live, tá? Então lá já tem o quê? 3 horas de conteúdo para você absorver, tá? Mas vamos voltar aqui a tiamina. Então, eu ia falar sobre a tiamina, né? Então, para você ter uma ideia, gente, a tiamina parece assim, Fernanda, quem tem deficiência de tiamina? Imagina a tiamina. Vê as fontes de tiamina que é tranquilo. Qual é a maior fonte? Eu vou fazer igual o Olaf, né? O Olaf é muito bom. Quem são as fontes de tiamina? Cereais integrais. O teu paciente consome cereal integral ou é um pão branco que ele come todo dia de manhã? Adoro pão branco. Amo, né? Mas ele consome? Gente, quem é que ama japonês? Amo japonês, Fernanda. Eu amo peixe cru, Fernanda. O peixe cru tem uma enzima, gente, que impede a absorção de tiamina. Tudo bem? Então, só para vocês ficarem sabendo. Então, entre 1,2 e 100 miligramas, 200 miligramas, na verdade, da tiamina, você vai escolher um valor que você considere interessante relacionando tudo isso. Tá? Gente, quem garantir essa aula bônus exclusivo, eu vou mostrar uma forma como eu utilizo fazendo aqui o questionário de sinais e sintomas, tá? Mais uma vez, só para quem se inscrever dia 20, está na lista de espera e receber lá pelo WhatsApp o link. Só vai ser por aquele link, tá? Que mais, gente? Então, já falei aqui. E aí, gente, uma coisa muito importante para a gente terminar, quando a gente pensa em valores, tá? Por exemplo, a forma de prescrição de cada nutriente. Eu já falei bastante aqui, vou falar em outras lives. Se eu oferecer voltando ao ferro, um sulfato ferroso, a absorção dele vai ser muito menor do que eu utilizar um ferro quelado. Então, a forma de prescrição vai influenciar nos valores da formulação, da prescrição, tá? Extremamente importante isso. Quando a gente pensa nas interações, a gente também vai ter uma consideração para fazer sobre valores. Porque, por exemplo, se a gente pensar no ferro, mais uma vez, preciso tratar um paciente com deficiência de ferro, com anemia ferropriva. Ok, então você vai colocar ferro, vitamina C, alguns componentes do complexo B, o zinco, o cobre. Não vai ser só ferro, mesmo que seja o quelado. Alguém me perguntou isso aqui da live. Fê, não foi da live não, foi uma aluna. Fernanda, tem um suplemento que é metilcobalamina, é uma forma melhor. Então, não preciso de cofator? Precisa. Você vai ter que colocar metilcobalamina para ser melhor absorvido. Só que para o metabolismo como um todo da cianocobalamina, a gente precisa de B6 e B9. Então, se você quiser colocar como um exemplo, a metilcobalamina, um filme orodispersível, ok. Mas dá uma suplementação de B6 e B9 para esse paciente. Tá? Para quê? Para que eles tenham esse sinergismo importante no organismo. Tudo bem? Que mais? Então, as interações. E aí, gente, para escolher valores, terminando aqui, faltam 2 minutos, acabou certinho, gente, é a última frase aqui, olha que beleza. Então, gente, quantos fatores levam a pensar na prescrição do nutriente?
Ai, gente, eu tô aqui nervosa que eu tenho pergunta. Então a gente tem que entender quanto os motivos pela qual a gente vai colocar aquele nutriente pra gente dar conta de escolher o valor. Deixa eu ver aqui. Ai, só tem um minuto. Fê, como faz para assimilar tudo na hora que o paciente está falando e prescrever na hora? Eu fico olhando o material na hora da consulta e fico copiando e fico perdendo muito tempo. Ah, eu vou ensinar isso nesse bônus. Exatamente como faz na hora a prescrição. Não quero que vocês levem para casa, gente, me dá até um nervoso. Não consegui encontrar as ULs. Procura melhor que você vai encontrar. Super animada com isso. Vou atender um cliente que tem ansiedade e tendência à compulsão. Complexo B, então, é uma excelente suplementação? Sim. Mas faz direito, tá, Thaís? Para você não complicar teu paciente. Fê, fala mais sobre como garantir vaga no curso. Estou chegando agora. Cíntia, eu vou fazer um stories agora sobre isso, tá? Fica atenta. Vou fazer agora. Vai terminar a live e vou fazer. Mas basicamente começa terça-feira de forma oficial. Mas se você estiver na lista de espera, você vai poder garantir aí um dia de antecedência para garantir sua vaga. As vagas são limitadas, gente. Eu não tô brincando em relação a isso. Lembra que eu respondo cada pergunta. Lembra que no bônus eu faço atendimento, simulação de consulta com vocês. Tem outro bônus que eu não falei também, que é maravilhoso, que eu faço também simulações de casos clínicos com você. São 2 aulas. Vai ser em abril e maio, tá? Já tem data marcada e tudo. E aí, se você estiver na lista de espera, você pode fazer a inscrição na segunda. E se você estiver no nosso WhatsApp, você vai ganhar aí um bônus exclusivo fazendo a inscrição na segunda-feira. Tudo bem? Então, a gente está terminando. Muito obrigada por mais uma live. Foi um prazer enorme. Amanhã, sábado, tem live. Domingo tem live e segunda. Então, um beijo para todas.